Descubra como eliminar pensamentos negativos com os ensinamentos secretos de Jesus. Você já se pegou lutando contra pensamentos que parecem te dominar? Sente como se sua mente estivesse em guerra, mesmo quando tudo ao seu redor está aparentemente bem? E se eu te dissesse que Jesus, sim, o próprio Jesus, deixou ensinamentos secretos e profundos sobre como vencer essa batalha silenciosa? Segundo estudos, mais de 70% das pessoas vivem presas em ciclos de pensamentos negativos: culpa, medo, ansiedade, autossabotagem. Isso paralisa sonhos, destrói relacionamentos e adoece o corpo e a alma. Mas a verdade é que você não precisa mais viver escravo da sua própria mente. A Bíblia revela chaves espirituais capazes de quebrar essas correntes, e Jesus mostrou como. Neste vídeo, você vai descobrir como eliminar pensamentos negativos usando os ensinamentos secretos de Jesus. Revelações que talvez você nunca tenha ouvido em uma pregação antes. Então, já deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você também sente que precisa dessa libertação, deixa nos comentários: Senhor, renova minha mente. E claro, se inscreve no canal porque aqui a palavra ganha vida. O inimigo na mente. De onde vêm os pensamentos negativos? Você sabia que a primeira batalha espiritual registrada na Bíblia foi travada na mente? No Éden, a serpente não chegou com armas ou força física, ela chegou com palavras, sutileza, dúvida, manipulação. Foi assim que Deus disse? Gênesis 3:1. O primeiro ataque do inimigo foi psicológico. Ele plantou uma semente de dúvida na mente de Eva, e essa semente cresceu e gerou o pecado. Ou seja, a queda da humanidade começou com um pensamento errado, e isso continua até hoje. Pensamentos negativos não são apenas coisas da nossa cabeça. Muitos deles são setas espirituais lançadas pelo inimigo. Efésios 6:16 diz: Tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esses dardos são pensamentos, acusações, lembranças ruins, vozes de condenação que nos enfraquecem por dentro. Sabe aquele pensamento do tipo: você não é bom o suficiente, Deus não vai te ouvir, você nunca vai conseguir mudar. Esses são dardos invisíveis, lançados para te fazer desistir de quem Deus te chamou para ser. Mas aqui vai um ponto importante: nem todo pensamento negativo vem do diabo. Alguns são frutos de traumas, palavras que ouvimos na infância, comparações constantes nas redes sociais, ansiedade com o futuro e a falta de uma vida espiritual sólida. A mente sem direção espiritual se torna um campo aberto para o caos. Mas a boa notícia é que Jesus não ignorou essa guerra mental, Jesus e a batalha mental, o que ele ensinou em silêncio. Quando pensamos nos milagres de Jesus, é fácil focar apenas nas curas físicas, libertações e palavras de poder. Mas existe um detalhe silencioso em seus ensinamentos que muitos ignoram. Jesus venceu a guerra da mente e nos mostrou como, antes de iniciar seu ministério, Jesus foi levado ao deserto. Lá, ele enfrentou uma batalha intensa com Satanás. Mas veja bem, não foi uma batalha com espadas ou anjos visíveis, foi uma guerra mental. O inimigo tentou 3 vezes plantar pensamentos distorcidos. Se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Se prostrado me adorares, tudo te darei. Lança-te daqui abaixo, pois está escrito. Mateus 4:1-11. O que o diabo estava tentando fazer? Atacar a identidade, gerar dúvida, provocar orgulho e forçar decisões emocionais. E como Jesus venceu? Com 3 palavras: está escrito. Jesus não reagiu com raiva, não discutiu, não deu atenção prolongada ao pensamento negativo. Ele respondeu com a verdade da palavra.
Ele sabia quem ele era. Sabia o que o Pai dizia sobre ele. E isso blindou sua mente. Aqui está o segredo poderoso. Jesus nos ensinou que a mente se fortalece quando é alimentada com a verdade divina, não com emoções passageiras. Muitas vezes, nós perdemos a guerra porque queremos combater pensamentos negativos com mais pensamentos negativos. Mas Jesus mostrou que a única maneira eficaz é substituir a mentira com a verdade. Você está ouvindo uma voz que te acusa? Lembre-se do que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A libertação começa na mente, e a verdade não é uma ideia, é uma pessoa, Jesus Cristo. Segredos da palavra. Versículos que limpam e transformam. A mente é como um jardim. Se você não plantar boas sementes, ervas daninhas crescem sozinhas. E essas ervas daninhas são pensamentos tóxicos, dúvidas, medos, raiva, culpa. Mas a palavra de Deus funciona como água viva. Ela limpa, regenera e transforma tudo por onde passa. Romanos 12:2 declara: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação que muitos buscam não começa no corpo, nem nas finanças, nem no exterior. Começa na mente. E como renovamos a mente? Com a palavra viva e ativa de Deus. Aqui vão 3 versículos secretos e poderosos que limpam pensamentos negativos. Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Este versículo mostra que a paz não vem da ausência de problemas, mas da firmeza da mente em Deus. Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Esse é um filtro espiritual. Toda vez que um pensamento surgir, pergunte: isso se encaixa nessa lista? Se não, jogue fora. Coríntios 10:5. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa não deixar sua mente solta, mas treiná-la a obedecer à verdade de Cristo. Esses versículos são como remédio para a mente, mas como qualquer tratamento, eles precisam ser usados todos os dias. Declare essas palavras em voz alta. Escreva em papéis. Memorize. A mente se fortalece pela repetição da verdade, não pelo isolamento do problema. Atitudes de fé. O que fazer quando os pensamentos negativos atacam? Saber os versículos é importante, mas o que fazer quando os ataques mentais chegam de surpresa? Você está indo bem no seu dia e, de repente, um pensamento surge. Você não é bom o suficiente. Você nunca vai vencer isso. Deus te esqueceu. Esses momentos exigem mais do que conhecimento. Exigem atitude espiritual. E é aqui que a fé se transforma em ação. Veja, o que Jesus disse em João 14:27. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele não disse: espere que os pensamentos ruins passem. Ele disse: não permita que sua alma entre em pânico. Aqui estão 4 atitudes práticas de fé para quando os pensamentos negativos atacarem. Fale com autoridade espiritual. Pensamento negativo não se combate com silêncio. Fale a palavra de Deus em voz alta. Jesus fez isso no deserto. Você também deve fazer. Exemplo: quando surgir medo, diga: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23:1-2. Mude o ambiente com louvor. O louvor muda a atmosfera espiritual. Quando Paulo e Silas estavam presos, eles cantaram e as correntes caíram. Atos 16:25-26. Coloque um louvor, declare a presença de Deus no ambiente. Rejeite e substitua o pensamento. Não basta apenas dizer: eu não quero pensar isso. Você precisa substituir esse pensamento por um que vem do céu. Pensou: sou fraco? Declare:
Diga ao fraco, eu sou forte. Joel 3:10, 4. Ore com intensidade e sinceridade. Deus não rejeita um clamor genuíno. Jesus, no Getsêmani, orou com agonia. Lucas 22:44. Quando a mente estiver pesada, descarregue tudo aos pés da cruz. Ore como você é, fale tudo, libere o coração. Lembre-se, pensamentos negativos não definem quem você é, eles são ataques, mas você tem armas espirituais para vencer. No próximo e último capítulo, vamos aprender como viver com a mente de Cristo todos os dias, blindando-se espiritualmente e mantendo a paz, mesmo em meio ao caos. Mente de Cristo. Como viver em paz, mesmo em meio ao caos? Você já percebeu como Jesus se mantinha calmo até nas piores tempestades? Enquanto os discípulos gritavam de medo no barco, Jesus estava dormindo. Marcos 4:38. E quando foi acordado, ele simplesmente disse: "Cala-te, aquieta-te." E o mar obedeceu. Isso não é apenas uma história, é uma revelação profunda sobre o estado mental de Jesus. Ele vivia com uma mente em perfeita conexão com o Pai, blindada pelo Espírito, imune ao pânico exterior. E a Bíblia diz algo surpreendente. Nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Mas como viver com essa mente no mundo em que estamos, com contas para pagar, crises, problemas familiares, pressões? Aqui vão 3 passos para desenvolver a mente de Cristo e viver em paz, mesmo em meio ao caos. Reprogramar os pensamentos diariamente com a palavra. A mente de Cristo não se ativa automaticamente. É preciso meditar na palavra dia e noite. Salmo 1:2. Separe um tempo diário, mesmo que 10 minutos, para ler, ouvir ou repetir versículos em voz alta. Reese. Viver com o foco no eterno, não no momentâneo. Jesus nunca perdeu a paz porque ele via além da dor presente. Ele sabia que tudo cooperava com um plano eterno. Filipenses 3:20 diz: nossa cidadania está nos céus. Quando você muda o foco, o peso do mundo perde força. Ser guiado pelo Espírito, não pelas emoções. A mente de Cristo é uma mente guiada pelo Espírito Santo. Romanos 8:6 diz: a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Comece seu dia com uma oração sincera. Espírito Santo, guia meus pensamentos hoje. Essa simples atitude pode mudar todo o seu dia. Ter a mente de Cristo não significa viver sem problemas, mas sim não deixar que os problemas te controlem. Significa caminhar em paz em meio ao caos, com os olhos fixos naquele que já venceu o mundo. A guerra é real, mas a vitória é sua, você percebe agora? A maior guerra da sua vida não é contra pessoas, situações ou o passado. É contra aquilo que você acredita sobre si mesmo. E é por isso que Jesus nos deixou chaves espirituais para libertar a mente da prisão invisível dos pensamentos negativos. Não importa o quanto sua mente tenha sido ferida, suprimida ou atacada, você pode ser livre. Mas essa liberdade começa com uma escolha: crer na palavra mais do que nas mentiras que o inimigo tenta plantar. Lembre-se, você não é o que os seus pensamentos dizem. Você é o que Deus diz que você é, e Ele diz: você tem a mente de Cristo. Então hoje decida substituir a dúvida pela fé, trocar o medo pela verdade e calar as vozes negativas com o som da palavra de Deus. Se este vídeo falou com você, deixe seu comentário com a frase: eu escolho pensar como Cristo. Isso fortalece a sua fé e ainda pode impactar alguém que está lendo os comentários. Não se esquece de deixar o like, compartilhar com quem precisa dessa palavra e se inscrever no canal. Aqui você é alimentado com sabedoria que transforma. Porque quando a mente muda, toda a vida muda.